Time reserva diante do Vasco? Será? Xodó da torcida está voltando. Tudo isso, projetar o jogo diante do Vasco, projetar a semana do Inter decisiva, a semana de decisões, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Já pediram para te inscrever no canal? Dá o like no vídeo e para o vídeo se tu tiver afim. Isso ajuda o YouTube a reconhecer um conteúdo e entregar para mais pessoas. Isso é muito legal. Dito isso, eu quero te falar hoje de ativo. Ativo é você na Ativa Sempre. Tô até procurando minha caixinha do ativo aqui, ó. Ativo é você na Ativa Sempre. Experimenta uma vez o ativo. Só uma. E tu vai ver como a tua vida é diferente, como muda tudo. Ativo, eu uso porque faz bem, não causa dependência, não faz mal. Dito isso, seguimos aí para falar de Internacional. Vamos lá. Muito se fala que o Inter deveria preservar alguns jogadores na questão visando as Copas. Vamos lá. O Inter tem Vasco pela frente, domingo. Recebe o Fluminense pela Copa do Brasil no meio da semana. São Paulo no Beira-Rio. Fluminense no Rio de Janeiro. E eu quero te falar dessa cobertura. Bragantino em Bragança Paulista. Flamengo no Rio pela Libertadores. Flamengo no Beira-Rio pelo Brasileiro. Flamengo no Beira-Rio pela Libertadores. É uma sequência louca. É uma sequência louca. Vamos lá. Eu acho que não deveria botar time reserva diante do Vasco. É minha opinião. E te explico por quê. Vai ter um momento, por exemplo, entre Inter e Fluminense tem o São Paulo. Talvez esse seja o jogo que tenha que botar um time misto. Um time reserva. Dependendo do resultado do Beira-Rio, dá um descanso para a rapaziada para decidir lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Eu já falei São Paulo porque na sequência do Rio, entre Fluminense e Flamengo, tem o Bragantino em Bragança. Esse jogo, para mim, é time totalmente reserva. Porque tu sai de uma decisão de Copa do Brasil para passar para uma decisão de Copa Libertadores da América. Aí é necessário tu ver medir como é que tá o grupo. Bom, até quero te falar da nossa cobertura que a gente vai fazer, já aproveitando que a gente está falando dessas coisas, eu vou te falar da cobertura que a gente está preparando, mas vamos lá. Eu não pouparia diante do Vasco. E vou te explicar na sequência porque primeiro eu vou te falar da cobertura. Nós vamos para o Rio dia 5 de agosto e ficamos no Rio até 14 de agosto. Damos uma breve saída do Rio para ir a São Paulo, fazer Bragantino e Inter e voltamos para o Rio de Janeiro. Eu, Paulo Brito e Thiago, vamos fazer uma cobertura louca pelo canal do Baldasso, trazer todas as informações para vocês. Então já fica ligado nisso. Bom, eu botaria um time misto diante do Vasco da Gama, já preparando o jogo diante do Fluminense na quarta-feira no Gigante da Beira-Rio. E aí eu te falo de um xodó que tá voltando. Vamos lá. Alan Patrick. É o nosso craque, cara. A gente não tem um jogador nesse tamanho. Então o Alan Patrick eu tiraria do time nesse jogo. Vitão tá suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Aí vem o nosso xodó voltando. Gabriel Mercado. Um jogador que a gente gosta muito. Um zagueiro que precisa jogar. E vou dizer que precisa jogar porque ele está voltando de uma lesão grave. É um jogador que a gente precisa testar ele. A gente precisa testar ele. E é diante do Vasco que esse teste tem que ser feito. Porque diante do Fluminense, diante do Flamengo, a gente pode precisar da experiência de Gabriel Mercado e a gente tem que ver como é que ele está. Então, esse é o cara que eu pouparia. Estamos poupando o Vitão com o terceiro cartão, entre aspas, poupando. Eu pouparia o Alan Patrick e pouparia também o Borré. O Borré, botaria o Enner a jogar para pegar um pouco de ritmo. Talvez tu até possa discordar disso, mas, né? Bernabei, eu tiraria do time nesse jogo. E botaria o Aguirre para a esquerda, botaria o Benítez na direita, botaria o Benítez para jogar, ele precisa de ritmo também de jogo. São situações que o Inter deve administrar, que o Roger tem que administrar e a gente precisa compreender e entender essas decisões do técnico Roger Machado, se porventura vierem a ser tomadas. Então, é isso nesse confronto diante do Vasco. Já preparar o time para o Fluminense. O time do Fluminense está escalado. Se nada acontecer de errado, uma lesão, uma coisa, tá escalado. É Rocher, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei.
Thiago Maia, que falamos no vídeo ontem sobre Thiago Maia, Bruno Henrique, Carboneiro, Alan Patrick e Wesley, e na frente Borré. Esse é o time que vai para as decisões, que vai para o jogo no confronto diante do Fluminense. Então, dá uma poupada contra o Vasco, mete um time mais forte, mete um time completo titular diante do Fluminense, precisamos fazer resultado no Beira-Rio para ir no Maracanã numa situação um pouco mais favorável. Um pouco mais favorável. São Paulo no Beira-Rio vai ter que poupar, cara. Porque é um jogo de altíssima intensidade diante do Fluminense, tu não pode botar todos os titulares em todos os jogos agora. Agora tem que dar uma escolhida. Agora é o momento que a onça chegou para beber água e tem que dar uma escolhida. Fluminense no Rio, time completo, de preferência até com os reforços que estão para chegar, que já chegaram. Tem o Richard, o Benítez, o Alan Rodrigues, que tá na hora de anunciar. Aí tu vai a Bragança Paulista, ali sim. Terminou a decisão do Fluminense, Inter classificado para as quartas. Vai a Bragança com um time totalmente reserva, já pensando no foco no Flamengo no Rio de Janeiro. Porque é nesse jogo contra o Flamengo na Copa Libertadores que se define a vaga às quartas. É no Maracanã que se define. Tem que voltar vivo do Maracanã para confirmar no Beira-Rio. Aí sim o Beira-Rio se torna o jogo decisivo. Porque se tu pega um Flamengo inspirado e toma 3, 4, tem qualidade para isso, acabou. Então esse jogo que eu falo, dá pra gente voltar com o resultado positivo do Rio? Claro que dá, a gente já enfrentou esse Flamengo há pouco tempo, o Flamengo tá reforçando, gastando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, mas vão estar em condições? Vão estar entrosados? Vão estar prontos? Não, não vão estar. Então é um Flamengo que a gente vai ter que enfrentar de igual para igual no Rio e trazer um resultado positivo para o gigante da Beira-Rio. E aí tu vai me chamar de louco, mas um resultado positivo, perder de 1-0 é um resultado positivo, Flamengo no Maracanã. Empatar é muito positivo. Se conseguir vencer o Flamengo, meu Deus! Então, cara, o Roger vai ter que administrar. Trabalhar o seu grupo e administrar o que fazer de agora em diante. Porque agora chegou a hora da onça beber água. São 4 jogos decisivos em 4 semanas. E o Inter tem capacidade de passar em uma ou nas 2 competições. Por que não? É o Inter. Alguém duvida? Tu duvida? Tu duvidou disso? É o Inter. Abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?